Boa noite a todos. Estamos felizes por você estar aqui conosco. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe por uma única e simples razão: para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Essa é uma era marcada pela ansiedade e pelo medo. Alguns anos atrás, uma reportagem da Veja apontou para o fato de que milhões de brasileiros enfrentam um pesadelo todos os dias. As fobias, os transtornos relacionados com o medo crônico e o pânico. E essa mesma reportagem traz uma alarmante estatística apontando a porcentagem de pessoas que sofrem de medo patológico nas principais capitais brasileiras. Por sinal, vocês sabem qual é a capital em que as pessoas mais sentem medo? Fazem ideia? Brasília, 18%. Eu fico imaginando por que será, hein? Aqui em São Paulo, 11% da população sofre do medo crônico. Esse distúrbio atinge 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Em São Paulo e no Brasil, em todo o mundo, milhões de pessoas vivem como prisioneiros e prisioneiras do medo. Yoshio Yamakawa e Suzuki Nakauchi passaram 60 anos de sua vida na prisão. E, queridos, não era uma prisão com grades, uma prisão com fechaduras ou com guardas. Viveram 60 anos, esses dois homens, presos pelo medo. Os dois eram soldados japoneses que foram enviados para uma missão na ilha de Mindanao, nas Filipinas, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944. E algum tempo após o seu desembarque, eles foram duramente atacados pelos americanos. E a infantaria, a quem esses dois homens pertenciam, recebeu a ordem de se agruparem para a retirada imediata. No entanto, Yamakawa e Suzuki, eles não tiveram tempo suficiente para retornar até o local indicado, o ponto que eles se encontrariam, e eles foram deixados para trás. E durante 60 anos, esses dois homens se esconderam nas florestas, nas cavernas daquela ilha, com medo de serem punidos como desertores. Mas em maio de 2005, com 87 e 85 anos respectivamente, eles foram encontrados. E para surpresa de todos, quando interrogados, esses dois homens não sabiam que a Segunda Guerra Mundial havia acabado há mais de 6 décadas antes. Que desperdício, hein? 60 anos vivendo como prisioneiros do medo, fugindo sem ter motivo real. Mas a nossa experiência não é muito diferente da experiência daqueles dois homens. Lá fora, queridos, existem milhares de pessoas que, como esses dois homens, vivem fugindo, se escondendo na floresta de pedra, aqui em São Paulo, por exemplo, fugindo da realidade e buscando abrigo nas cavernas que essa cidade apresenta, tentando encontrar soluções para a sua ansiedade e para o seu medo. Na verdade, todos nós temos medo de alguma coisa. E você tem medo do quê? Certo dia o pai se aproximou, ou melhor, o seu filho se aproximou de seu pai e pergunta: pai, o senhor tem medo de aranha? O pai disse: não, de jeito nenhum, filho. O senhor tem medo de ladrão? Não, filho, não tenho medo de ladrão, não. O senhor tem medo de fantasma? Não. Não, de jeito nenhum. Ah, então a única pessoa que o senhor tem medo é a mãe mesmo, né? Queridos, sabem vocês quais são os maiores medos do brasileiro? Número 1, medo de elevador. 2, avião. Na sequência, de escuro, de assalto, de animais, insetos. E aqui em São Paulo, especificamente, muitos têm medo de ser visto ali pelo amarelinho no celular, né? E a gente tem medo de motoboy também aqui em São Paulo, né? Na realidade, esses dois sou eu que coloquei na lista. Mas sempre nós temos algum tipo de medo. E o medo, queridos, pode ser, em grande parte, algo negativo. Há poucos meses atrás eu li num livro intitulado Encontrando a Serenidade na Era da Ansiedade, que ele trata desse assunto afirmando que o medo é uma ansiedade que encontrou um objeto real. Vou repetir. O medo é uma ansiedade que encontrou um objeto real. Que existem pelo menos 2 tipos
de medos. Existe o medo benéfico, que é aquilo que nós podemos chamar de medo bom. Mas existe também o medo maléfico. Esse tipo de medo nos paralisa. Esse tipo de medo não nos deixa que façamos aquilo que nós devamos. Nós podemos chamar esse sentimento de medo como sendo o medo mau. É o medo que exagera a situação. É o medo que não nos permite ter a noção da realidade. É um sentimento crônico de preocupação e angústia. Portanto, existe o medo bom e o medo mau. Mas vamos lá. Eu vou mencionar a vocês alguns exemplos e gostaria que vocês descrevessem para mim se esse é um medo bom ou um medo mau. Vamos lá então? Por exemplo, o medo que leva as crianças a não jogar bola no meio da Marginal Pinheiros, sexta-feira às 5 da tarde. Medo bom ou medo mau? Bom. É o medo que busca a preservação da vida. Mas em relação ao medo que não permite com que você possa fazer aquele currículo, ou preparar a sua vida de uma forma adequada para uma entrevista, para aquele emprego dos seus sonhos, aquele medo que não permite que você tome essa decisão. Isso é o medo bom ou medo mau? Mau. Esse é o tipo do medo mau. E o medo, por exemplo, que paralisa o sistema respiratório, eleva os batimentos cardíacos. O medo que aciona os nossos músculos que são utilizados para a fuga imediata. De um torcedor, por exemplo, com a camisa do Palmeiras, que entra sem querer pelo portão da torcida do Corinthians. Né? Que medo que é esse? Bom ou mau? Essa eu deixo com vocês. Na realidade é um medo meio adicionado ali com um problema mental, né? Mas queridos, mais uma. E aquele medo que impede que um homem se vista do jeito que ele se sente bem. Aquele medo que impede que o homem se vista fazendo aquela combinação que ele mais gosta. Aquela combinação que demonstra a sua personalidade. Aquela combinação que ele sempre fez quando era solteiro, mas que ele não veste mais com medo daquilo que a esposa vai dizer. Isso é bom ou mal? Bem, acho que a gente não vai chegar a acordo nenhum aqui. Essa eu deixo também para vocês decidirem no caminho de casa. Queridos, o medo. Nós encontramos também relacionado a esse aspecto aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, o medo na Bíblia. Portanto, existe o medo que é positivo, o medo bom, que é o medo natural. Mas não é sobre esse medo que nós vamos falar durante essa série. Essa série que estamos iniciando hoje, intitulada Viva Sem Medo. E com a sua permissão, hoje, nas próximas 3 semanas, vou falar um pouco sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre o medo tóxico, o medo maléfico, o medo mau. Por sinal, vocês sabem qual é a instrução de Deus aos seres humanos que mais se repete na Bíblia. Quando nós pensamos nisso, sobre o que mais Deus coloca em sua palavra como repetição a nós. Alguns pensam, acho que nós devemos ser pessoas amorosas. Embora o desenvolvimento de natureza amorosa é parte central da vontade de Deus para nós, essa não é a instrução que mais se repete. O conselho que mais encontramos na palavra de Deus também não é sobre humildade, ou sobre como vencer o nosso eu. O que Deus mais repete em sua palavra não é sobre integridade ou pureza sexual. Não é sobre viver de maneira honesta. Embora todos esses assuntos que mencionei a vocês são de fundamental importância para a nossa vida. Queridos, a ordem divina que mais encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, é resumida em 2 palavras. Não temas. São 366 promessas na Bíblia em que Deus diz: não tenha medo, seja corajoso, você pode confiar em mim. Deus diz: não temas. Encontramos no livro dos Salmos o seguinte texto bíblico: procurei o Senhor, Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia em meu coração. Por que será que Deus fez questão de repetidas vezes nos ensinar a importância de viver uma vida sem temor, uma vida sem medo?
Queridos, na busca por esta resposta, nós preparamos essa série de mensagens que estaremos desenvolvendo. E eu gostaria muito de poder ajudá-los a ver que vale a pena o esforço da nossa parte para que possamos juntos conseguir viver além do nosso medo. Eu gostaria que todos vissem claramente qual é o preço, na realidade, o alto custo que hoje nós pagamos por viver com medo. E no final dessa mensagem eu vou fazer um convite especial a você. Uma decisão que você precisa tomar, a decisão de que você aprenderá aquilo que for necessário e fará tudo o que você precise para viver além dos seus temores. Qual é o preço que você precisa pagar? O preço que você tem que pagar para viver com medo? Os custos do medo. Eu gostaria de mencionar alguns deles. O primeiro deles é que viver com medo limita o seu potencial, o meu potencial. O primeiro custo de viver com uma atitude dominada pelo medo é geralmente uma situação que você vai experimentar estagnação, ao invés de crescimento. Em outras palavras, o medo limita o seu potencial. O medo não o leva a superar ou usar possibilidades, oportunidades que surgem em sua vida. Quando você sente medo, você deixa de fazer aquilo que você sempre sonhou. Você se lembra de algo que você sempre buscou, algo que você sempre sonhou, mas o medo não permitiu que você alcançasse. O medo limita o nosso potencial. Algum tempo atrás, eu me recordo que eu peguei um carro emprestado de um amigo. E freio de mão é uma coisa que eu raramente uso. Geralmente quando eu paro o carro, eu engato uma das marchas e deixo o carro sem puxar o freio de mão. E nesse carro do meu amigo, eu tentava andar com ele, eu não tentava andar e o carro não andava, estava preso. Só depois de bons quilômetros eu descobri que o freio de mão estava puxado. O carro não anda, fica preso. E o medo, queridos, age da mesma forma na nossa vida. É mais ou menos assim, parece que ele não permite com que nós possamos avançar, não permite que nós possamos atingir um degrau mais alto na nossa existência. Não permite que você alcance aquilo que Deus deseja que ocorra na sua vida. Limita o seu potencial, anula a nossa eficácia. Age como um freio de mão puxado na nossa vida. E a Bíblia, queridos, nos diz que logo após a crucifixão de Jesus Cristo, seus discípulos se trancaram em uma casa. Diz o texto bíblico que a razão foi por causa do medo que eles tinham, medo dos judeus. Interessante é que os discípulos tinham uma tremenda missão diante de si, mas eles estavam trancados dentro de uma casa com medo. E eu tenho uma pergunta a vocês. A porta foi trancada pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Por dentro. Isso mesmo, por dentro. É isso que o medo faz. O medo é sempre uma autoprisão. As portas não são fechadas pelo lado de fora, são fechadas por dentro. E é uma escolha. O medo limita o seu potencial. Uma vida de estagnação. Uma vida em que o potencial nunca é alcançado. E esse é um alto preço que você paga por viver com medo. Além disso, além de limitar o nosso potencial, o medo também reduz a nossa alegria, a sua alegria. No livro de Provérbios nós encontramos: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. A ansiedade, queridos, o medo sempre traz frustração. E assim nós nunca conseguimos viver com plena felicidade no nosso coração. Você já sentiu assim alguma vez? Parece que você fica na cama à noite girando de um lado para o outro, sem conseguir encontrar uma solução para um problema que você possa ter. Sem conseguir encontrar uma solução para a ansiedade, para a preocupação. Isso vai nos comendo, vai nos destruindo pouco a pouco. Um grupo de pesquisadores descobriu que uma das maiores causas em que a maioria das pessoas que possuem tendência a se preocupar, elas têm a capacidade de imaginar coisas. E geralmente são pessoas com grande criatividade, mas usam a sua imaginação de maneira negativa.
em geral fazem com que as coisas pareçam ser sempre pior do que são. Conhecem pessoas assim? Sempre o problema é maior para ela. Infelizmente, uma pequena frase sempre passa na mente dessas pessoas. Mas e se eu bater o carro? É o caso da minha sogra. Não consegue vencer o medo de dirigir, porque ela sempre... E se eu bater? E se eu bato? E se eu errar naquele projeto e perder o meu emprego? E se ela não gostar de mim? Quando você vive com medo, você perde a perspectiva correta da vida. E a força negativa desses e se's na nossa vida reduzem a nossa alegria. Medo e alegria, queridos, são fundamentalmente incompatíveis. Por essa razão, dificilmente nós vemos alguém com medo e alegria ao mesmo tempo. Geralmente a pessoa que tem medo vive em tristeza. Portanto, o medo limita nosso potencial, reduz nossa alegria, e um outro custo do medo é que ele destrói nossos relacionamentos. O medo destrói seus relacionamentos. O medo é um dos problemas mais antigos da humanidade. E o medo, queridos, nos leva ao início da vida de afastamento do Criador. Lá é no livro de Gênesis, o livro das origens. Lemos no capítulo 3, no verso 10. Adão respondendo ao Criador: ouvi tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Me escondi. Por que Adão se escondeu? Ele se escondeu por causa do medo. O medo nos leva a buscar um esconderijo. Nossos temores, nossas ansiedades afetam quem somos. E de certa forma acarretam sequelas na nossa personalidade. Por sinal, sabem vocês de onde vem essa palavra personalidade? Vem da palavra persona, que é uma palavra do antigo latim, que vem de uma expressão personare. Personare era o som passando através. E na realidade era uma máscara usada pelos atores. Colocavam a máscara e falavam e o som atravessava a máscara. Portanto, o personare, a persona, a máscara. E na realidade, queridos, o medo muitas vezes nos leva a usar máscaras. E afeta quem somos, a nossa personalidade. O medo nos leva a não dizer aquilo que realmente nós estamos sentindo. O medo nos leva a fingir ser aquilo que nós não somos. Isso nos leva, queridos, a uma situação em que nós nos enganamos e muitas vezes mentimos. E muito provavelmente a maior barreira no relacionamento de duas pessoas, quer seja casamento, namoro ou noivado, qualquer tipo de amizade no relacionamento humano, uma das maiores barreiras é o medo. Porque nós temos medo de dizer aquilo que realmente pensamos. Por que será que nós temos esse receio? Porque muitas vezes quando nós falamos sinceramente aquilo que nós somos, talvez a outra pessoa não vai gostar daquilo que vai ouvir. E se ninguém gosta de nós, nós nos sentimos perdidos. Portanto, nós nos preocupamos com a nossa imagem para que as pessoas gostem de nós. E muitas vezes não expressamos aquilo que realmente sentimos. Portanto, o medo, queridos, nos leva a esconder dos outros quem somos. E isso destrói nossos relacionamentos. As pessoas que vivem com medo não sabem amar. Infelizmente não sabem o que é ser amado, o que é ser amada. Pessoas que vivem dirigidas pelo medo não conseguem fazer compromissos duradouros com outras pessoas. Essa semana recebi um e-mail de uma jovem, não a conheço, pedindo socorro, tentando vencer um relacionamento já de anos, e ela não consegue manter-se firme nesse relacionamento, e ela expressa de maneira clara na sua mensagem: o medo não permite que nós deixemos a máscara cair. O medo não permite que nós mostremos quem realmente somos. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizer mais ou menos assim: eu tenho medo de me machucar de novo. Eu tenho medo de me ferir novamente. O autor desse livro que eu mencionei a vocês, Robert Garzan, ele escreveu o seguinte:
Muita gente deseja amor e intimidade, mas encontra seu caminho bloqueado por medo de ferir-se, a preocupação de comprometer-se e o temor do abandono. Que coisa séria é essa? Portanto, o medo limita nosso potencial, reduz nossa alegria e destrói nossos relacionamentos. E um quarto preço que nós temos que pagar por viver com medo é que o medo atrai aquilo que é negativo. Esse é outro preço, alto custo, que temos que pagar ao viver cercados ali pelo medo. O medo atrai aquilo que é negativo. Ouçam só o que encontramos na palavra de Deus no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Jó. Aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Você já ouviu alguém dizer: eu estava com medo que isso ia acontecer, e aconteceu mesmo? Já ouviram pessoas falando assim? Adivinha só, acontece. Como muitas pessoas, nós precisamos entender que esse pensamento negativo pode realmente atrair dificuldades a nós. Podemos muito bem nos colocar em uma situação e uma posição de fracasso. Gandhi, ele comentou com sabedoria o seguinte: o que pensais, passais a ser. E no livro Nunca Desista de Seus Sonhos, Augusto Cury, ele menciona que pensamos afeta a nossa emoção, infecta nossa memória e gera as misérias psíquicas. E entre elas, sem dúvida alguma, a ansiedade tóxica que mencionei a vocês, o medo destrutivo. Consequentemente, o medo atrai aquilo que nós tememos. O medo, por exemplo, de ser como nossos pais. O medo das doenças. O medo de desapontar pessoas. O medo de envelhecer. O medo do fracasso. O medo, portanto, entre outras coisas, limita seu potencial. Recapitulando: reduz sua alegria, destrói seus relacionamentos, e o medo atrai aquilo que é negativo. E tudo isso, queridos, faz parte do preço que você e eu precisamos pagar quando nós vivemos dominados pelo medo. E nesse início de noite eu pergunto a você: quem deseja viver assim? Quem deseja ficar a vida inteira pagando esse preço? Ou melhor, quem não gostaria de viver sem medo? E a boa notícia que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é que isso é possível. E para tal eu gostaria de convidá-los a focar nesse momento a nossa atenção nas soluções espirituais ao medo. Eu não vou entrar em muitos detalhes hoje, mas iremos discutir parte delas durante essa série. Ao nível espiritual, fundamentalmente existem 3 respostas que podem afastar ao medo. 3 respostas que podem afastar o medo de nossa vida: a verdade, o amor e a fé. Essas são, queridos, as soluções apresentadas por Deus em sua palavra, para que nós possamos retirar o medo do nosso coração, retirar o medo da nossa vida. As soluções para o medo. E a primeira delas, como eu acabei de mencionar, é a verdade. Ouçam com atenção o que a palavra de Deus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Queridos, todos nós, você e eu, todos nós, nascemos apenas com 2 temores. Os bebês apenas têm 2 receios, 2 tipos de medo. Medo de cair de lugares altos, que é natural, todos os bebês têm esse medo. E o bebê também tem medo de sons altos. Medo de cair e medo de barulho. São os únicos 2 medos que temos como bebês. Sabe o que isso significa? Que todos os outros tipos de medos, todos os outros tipos de ansiedades que nós temos, nós aprendemos. Nós adquirimos com o passar do tempo. E a boa notícia é que, se você aprendeu, você pode desaprender. Aquilo que nós aprendemos a carregar durante a nossa vida, nós podemos deixar, queridos, à beira do caminho.
E essa é uma notícia maravilhosa. Os temores que você e eu temos, aqueles que nós aprendemos, podem ser vencidos. Vou dar um exemplo a vocês. Logo após meu casamento, e lembro como se fosse hoje, que maravilha, lua de mel com a minha amada, viajamos e fomos ter nossa primeira noite em casa, né? No hotel é diferente, lua de mel, mas na sua casa, eu lembro que a primeira noite, no apartamento que nós morávamos, eu fui deitar, fiquei lá esperando minha querida, né, de pijaminha, esperando ela, bem feliz ali. E para minha surpresa, ela entra no quarto. Sabe o que ela fez? Abriu a janela. Aí eu falei, o que você está fazendo? Não, é que eu não durmo no escuro. Mas que história não dorme no escuro? Eu só durmo no escuro. E eu fui, fechei a janela, né? E deitei, eu falei, assunto encerrado, né? Ela não levanta e abre a janela. Eu falei, escuta, é o começo da vida, ela precisa entender como será. E eu levantei e fechei a janela. E nós ficamos ali, nossa primeira noite em casa, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Mas essa batalha eu venci. Hoje lá em casa dormimos no escuro. Até termos filhos, né? Hoje tem que deixar uma luzinha lá no quarto deles acesa. Medo do escuro. Medo do escuro. Mas a Nereida aprendeu, hoje ela não tem mais medo do escuro. Então, um exemplo claro que, com o passar do tempo, quando você combate o seu temor, é possível você vencê-lo. E, queridos, muito daquilo que nós aprendemos na vida, situações que nos causam medo, nos causam ansiedade, principalmente na dimensão espiritual, não é verdade. Um estudo, eu tenho aqui alguns dados interessantes, um estudo indica que 40% de todos os nossos temores e ansiedades são a respeito do futuro e nunca acontecem. 40%. 30% são relacionados com o passado e não podemos mudar. 30%, já dá 70%. 12% são temores desnecessários sobre a saúde e você não precisa ter. 10% são coisas insignificantes da vida diária, que nós não precisamos deter nossa atenção. Isso nos deixa apenas com 8%. Significa que apenas 8% dos nossos temores são legítimos. Apenas 8% daquilo que nós temos medo deveriam ser encarados segundo os passos, ou seguindo melhor os passos apropriados. Muitas vezes nós recebemos, na realidade, a informação que não é correta e que nos leva a tomar decisões que não são corretas. E essas são as coisas que nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos amigos, assistimos algum filme na televisão, ou experiência da vida. Eu lembro a primeira vez que assisti o filme do Tubarão. Você se lembra daquele filme? Do boneco, né? Tan, 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 tan. E às vezes eu ia tomar banho, quando eu fechava o olho, vinha tan, tan, tan. Falei, vai me pegar aqui? Que coisa estúpida, mas nós aprendemos esse tipo de coisa. E muitas vezes, a interpretação que nós damos a esses fatos, os fatos da vida, é incorreta. E a interpretação desses fatos, dessas crenças que nós carregamos, elas precisam ser desafiadas. Mas como? Nós desafiamos as crenças não corretas, queridos, com a verdade de Deus. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos libertará. Na realidade, grande parte dos temores que nós temos nunca foram e nunca serão reais. Portanto, para vencê-la, para vencer o medo, o temor, a ansiedade, o primeiro passo é através da verdade. O segundo deles, o amor. A segunda resposta para os nossos temores que nós encontramos no amor. E ouçam bem o que a palavra de Deus afirma. Extraordinário esse texto. No amor não existe medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O verdadeiro amor expele cada partícula dos temores da nossa vida. E esses dois sentimentos, queridos, eles não podem viver juntos. E o amor neutraliza o medo em pelo menos dois aspectos. O primeiro deles, recebendo o amor de Deus por mim. Nós precisamos ser sensíveis ao interesse de Deus por nós.
Deus conhece a minha ansiedade, Deus conhece o meu temor. E ao confiar no amor de Deus, os meus temores, as minhas ansiedades desaparecem, porque não existe medo no amor. E o segundo aspecto é quando nós estendemos o amor de Deus a outras pessoas. Existem pelo menos 3 possíveis caminhos na nossa atitude de viver. Ou nós fugimos de algo ou alguém com medo, ou nós vamos de encontro a algo ou alguém com ira, ou nós vamos ao encontro de algo ou alguém com amor. Há muito tempo atrás eu vi uma história que muito me impressionou. Eu era um jovenzinho ainda, de que um filho estava na sua casa, na garagem, mexendo no carro. Ele deitado embaixo do carro. E por alguma razão, o macaco, aquilo que suportava o peso do carro, falhou e o carro caiu sobre ele, sobre o seu peito. E a mãe, quando viu aquilo em desespero, a mãe se aproximou e a mãe levantou o carro com seus braços. A força de uma mãe por uma razão, pelo amor. Porque, queridos, o amor é uma das soluções para o medo. Porque a raiz de muitos temores e ansiedades é simplesmente o foco e a atenção em nós mesmos. E o amor faz com que nós tiremos os olhos de nós, para Deus em primeiro lugar, e para aqueles que estão ao nosso redor. Queridos, nós precisamos deixar de ter preocupação constante somente conosco. Eu não quero me machucar. Eu não quero fracassar. Eu não quero parecer um bobo. Não. Eu não quero me expor nessa situação. Não quero. Não quero. Eu não quero. Eu. Qual é a palavra, queridos, que expressa a sua reação diante de dificuldades? Medo ou amor? Mas o amor faz com que o foco saia de você para as pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais amor você tiver em seu coração, menos medo você sentirá. Mas ainda existe uma terceira solução para o problema do medo. A verdade, o amor e a fé. Sabem vocês qual a diferença entre medo e fé? O medo sempre espera o pior de uma situação. E a fé sempre espera o melhor da mesma situação. Da mesma situação. A palavra de Deus nos diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Um dia Jesus Cristo disse para um grande amigo seu chamado Moisés: Moisés, vá ao homem mais poderoso do mundo naquele momento e diga para ele: Deus está dizendo ao faraó, deixe o meu povo ir. Deixe o meu povo ir. Deus disse: Moisés, eu vou cumprir a minha promessa de estabelecer uma nação especial, para dar uma nova esperança ao mundo. E você, Moisés, você será fundamental no meu plano. Moisés, a única coisa que você precisa é confiar em mim. E Moisés, embora um pouco ali relutante a princípio, ele disse: tá bom, eu vou. Eu confiarei em ti. Queridos, séculos mais tarde, Jesus foi indagado por um jovem que era muito rico. O que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: eu quero que você vá e que você venda tudo o que você tem, todas as suas riquezas. Quero que você esvazie todas as suas contas bancárias, todas as suas aplicações financeiras, que você dê tudo aos pobres, e depois eu quero que você me siga. E nós vamos ser amigos para sempre. Será a maior aventura da sua vida, mas você terá que confiar em mim. Só que infelizmente, queridos, por sua atitude, aquele jovem, ele disse: de jeito nenhum, sem dinheiro não tem como confiar em ti. E esses dois exemplos bíblicos, a experiência de Moisés e do jovem rico,
representam, queridos, as duas respostas básicas do homem a Deus. Por toda a história humana sempre houveram pessoas que, ao ouvirem a voz de Deus, disseram sim e aprenderam a confiar nele. E sempre houve, através da história humana, aquelas que nunca se arrependeram e nunca tomaram a decisão de confiar em Deus. E você nunca encontrará na Bíblia alguém que tenha dito: confio no Senhor, eu confio em Deus, mas me arrependi disso. Não, você nunca encontrará isso. Muitas vezes, em outras situações, através dos séculos, as pessoas simplesmente disseram não. Não desejaram, não escolheram ter um compromisso com Deus. Decidiram não confiar nele. E decidiram seguir seus próprios caminhos. E invariavelmente, foram pessoas que foram dominadas pela ansiedade e pelo medo. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Colocarei minha confiança em quê? Em uma teoria? Não. Vou colocar minha confiança em uma fórmula? Não. Eu e você colocaremos nossa confiança em quem? Em algum outro ser humano? Não. Em algum líder espiritual qualquer? Certamente não. Colocarei minha confiança em Ti, em Deus. E Ele sempre deseja, queridos, que nós confiemos nele. Jesus Cristo, quando por esse mundo andou, Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A Bíblia diz que Deus, Ele é amor. E a Bíblia diz que Ele é a base da nossa fé. Percebem, queridos? Em Cristo nós encontramos verdade, amor e fé. A resposta aos nossos temores, queridos, não é uma fórmula. A resposta ao nosso medo não é um terapeuta. A resposta ao nosso medo não é um livro de autoajuda. É uma pessoa. E quando nós pensamos nessas três soluções, as soluções espirituais para os nossos temores, verdade, amor e fé, nada mais fazemos do que apontar para uma pessoa, aquele que é a razão da nossa existência, aquele que é a razão da existência desse livro. E nessa noite eu gostaria de, mais uma vez, convidá-lo, quem sabe, a tomar a decisão de melhor conhecer aquele que é apresentado nas páginas desse livro. Porque aqui, queridos, nós encontramos verdade. Aqui nós encontramos o mais puro amor. E aqui nós encontramos a como desenvolver a verdadeira fé. Eu creio que Deus nos trouxe aqui, neste momento, nessa noite, com um propósito a cada um de nós. Ele o trouxe aqui nessa noite para te dizer: filho, filha, não temas, não tenha medo, eu estou contigo, confia em mim. Por que será que ele coloca tanta ênfase nesse conselho? Hein? Queridos, o medo não permite que o ser humano se aproxime de Deus. O medo faz com que nós fujamos dele. E na dimensão espiritual só existe duas respostas que você e eu podemos dar a Deus: a resposta de Adão ou a resposta de Davi. Ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Ou, quando eu sentir medo, confiarei em Ti. Querido, querida, Deus está ao seu lado. Ele te conhece, Ele te ama
E hoje Ele está te dizendo: não tenha medo. Confia em mim. Eu tenho um lindo propósito para a sua vida. Eu quero que você confie e que sejamos amigos por todo sempre. Deus diz: eu quero lhe dar paz e segurança. Não como o mundo dá, mas como só eu posso oferecer. E essa será a maior aventura da sua vida. Você só precisa confiar em mim. Eu e você só precisamos confiar nele. Qual é o seu grande temor? O que é que você não consegue vencer? Quem sabe hoje começa uma nova etapa na sua vida, a qual você poderá iniciar uma nova jornada na busca pela verdade, por amor e em fé. Talvez muitos de vocês que estão aqui, que estão assistindo essa programação, ou que assistirão no futuro, nunca tomaram a decisão que hoje se coloca diante de você. A decisão, quem sabe, de considerar pela primeira vez a possibilidade de iniciar um relacionamento de amor com Deus. E aqui, queridos, eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando de um estilo de vida que diz: eu conheço Deus. E você conhece Deus pessoalmente? Se ainda não, por que não tomar a decisão de fazê-lo nesse momento? E se esse é o seu desejo em seu coração, aproveite esse momento e repita comigo uma simples prece, uma simples oração que eu farei por você nesse momento. E que você possa usar minhas palavras, que possam ser as tuas. Bom Deus, Pai eterno, como seres humanos, invariavelmente nos deparamos com situações em que sentimos medo. Momentos em que a ansiedade nos cobre. E momentos que não sabemos o que fazer. E quando lemos Tua Palavra, quando vemos a experiência de tantos homens e mulheres que, como nós, sentiram medo, percebemos que só existem duas formas, dois caminhos a tomar. Ou dizemos como Adão disse: ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Ou podemos responder como Davi, que ao se deparar com medo, disse: eu confiarei em ti. E querido Pai, de uma forma toda especial, aqueles que nesse momento aqui estão, e aqueles que ouvem ou assistem essa mensagem, que possam nesse momento dizer-te: Senhor, eu aceito em minha vida. E ajuda-me, Pai, ajuda-me, Deus, a vencer o medo que me acomete, através da Tua verdade, através do Teu amor e através da fé que preciso ter em Ti. E que Tu possas cumprir Tua promessa na vida de cada um de nós. E bom Deus, isso a Ti lhe suplicamos, em nome daquele que é verdade, amor e a razão da nossa fé, Teu Filho e nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.